E o Ministério da Saúde resistiu à ideia de incluir a Coronavac no plano de imunização por um período, mas acabou cedendo ao imunizante chinês nesta quarta-feira, quando foi realizada a apresentação do plano de vacinação do Brasil. O embate entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, não foi um impeditivo para que o governo federal colocasse no papel a Coronavac para ser adquirida como opção. No entanto, essa parceria ainda não foi formada. Sobre as possibilidades disso acontecer, a gente conversa com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Doutor, bom dia e bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Lívia. É um prazer estar com vocês aí, falando com ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, doutor, vamos discorrer aí os desdobramentos desde ontem, quando o governo apresentou o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. No período da tarde, o governador de São Paulo, João Dória, pediu ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que enviasse, se possível, até a sexta-feira, a carta de intenção de compra de 45 milhões de doses da Coronavac. O que essa sinalização pode mudar nesse embate que nós estamos assistindo entre o governo federal e estadual, doutor? Olha, Lívia, talvez a melhor das notícias de ontem foi essa, Porque o delineamento do plano, a estratégia, os grupos prioritários, como vamos fazer os registros informatizados, como faremos a vigilância dos efeitos colaterais, a estratégia de comunicação, tudo isso era esperado, é uma avaliação técnica, eu acho que mais, vamos dizer, por mais complexa que seja, era de uma competência que nós já estamos acostumados e que para nós técnicos é de uma realização, de uma execução mais fácil. O grande entrave, sem dúvida, estava sendo a disputa política. São Paulo querendo fazer uma campanha, o governo não se recusando a comprar a vacina do Butantan, não considerando, até que enfim parece que esse imbróglio foi desfeito, O ministro assume que vai usar publicamente a vacina do Butantan. Butantan pede a carta para oferecer, de intenções para oferecer a vacina. Eu acho que modifica completamente o cenário, que era perigosíssimo, ao meu ver. Nós temos um Estado fazendo vacinas, o governador vendendo para os seus amigos dos seus municípios, para quem ele interessar, outras quantidades de vacina. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo termos no país indivíduos de categorias diferentes, populações atendidas pelo Sistema Único de Saúde de maneira desigual. Então, eu acho que esse foi o começo desse, vamos dizer, do desfazer desse grande imbróglio, desse grande mal-entendido que vínhamos enfrentando aqui no país. Eu acho que daqui para frente, se as coisas andarem bem, se as conversações e se a política sair de cena, nós temos tudo para ter uma grande campanha. Doutor, ontem mesmo nós discorremos que se o Ministério da Saúde comprar a Coronavac a fim de incluí-la no Programa Nacional de Imunização, os planos aqui do governo de São Paulo, que já marcou a data para o início da imunização, poderiam mudar. Porém, temos aqui novidades hoje. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, falou para uma outra emissora. Ele afirmou que o estado de São Paulo vai manter o objetivo de iniciar a vacinação da sua população no dia 25 de janeiro, apesar da intenção de compra da Coronavac manifestada pelo governo federal. Então, doutor, parece que esse imbróglio ele ainda continua e mesmo assim o estado de São Paulo pode iniciar antes da esfera federal, O discurso ainda, São Paulo ainda não, eu acho que ainda não recebeu o pedido de compra e está até segunda ordem mantendo a campanha aqui de São Paulo. Olha, Lívia, eu torço para que não. Eu torço que para 100% das vacinas disponibilizadas pelo Butantan sejam encaminhadas ao governo federal e gerenciadas pelo Programa Nacional de Imunizações. Eu disse que ontem foi o começo da resolução do imbróglio, eu espero que esse começo vamos dizer, se concretize na prática nesta ação que é uma ação nacional. Eu torço para que essas questões do Estado de São Paulo, que a produção do Butantan, não é uma questão, então eu entrego para o governo federal e faço mais para São Paulo e começo a campanha aqui. Eu acho perigoso, e não só tecnicamente, não só eticamente, mas inclusive politicamente. Isso pega muito mal para o Estado de São Paulo ter uma campanha que trate os brasileiros de desigual. Eu creio que o nosso governador aqui não correrá o risco
de ficar sendo mal visto pelos outros 26 estados do país. De qualquer forma, vamos aguardar. Como eu disse, quando está dentro da esfera técnica, discutir campanhas, logística, aplicação, comunicação, estratégia, grupos prioritários, está dentro de uma expectativa que nós conseguimos administrar. A política realmente é difícil de imaginar quais serão esses desfechos, mas torcemos para que o bem maior, que a vacinação dos brasileiros de forma horizontal, de forma igualitária em todo o país, esteja acima de qualquer disputa. Doutor, e uma das justificativas do secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, é que temos que entender que não recebemos nenhuma informação quanto ao início da imunização pelo Ministério da Saúde, que pode acontecer em março ou abril. De acordo com o secretário, ele disse que o estado de São Paulo precisa vacinar, porque esse vírus está vindo de forma mais importante nas últimas semanas, comprometendo mais pessoas e ceifando mais vidas. Doutor, esse momento que nós estamos vivendo é de uma escalada de casos, de mortes, ele pode realmente criar esse senso de urgência cada vez maior na espera de um imunizante? Qual que é esse momento que nós estamos vivendo, doutor? Sem dúvida, eu acho que a gente tem uma urgência. Você disse o nome certo, nós estamos enfrentando um aumento de um número de casos, Lívia, novamente, chegando de novo a bater perto dos 1.000 mortos por dia. Infelizmente, nós tínhamos numa curva descendente controlado um pouco a pandemia, mas aqui entre nós os casos aumentam, os hospitais voltam a ficar lotados, as UTIs vão terminando suas vagas, então a sensação é de urgência mesmo. Agora, nós precisamos das vacinas licenciadas no país, né? Não há nenhum pedido de registro até o momento na Anvisa. Nós estamos aí passando do meio de dezembro. Provavelmente a Sinovac promete pedido ou de registro definitivo ou de licença de uso emergencial agora semana que vem. A Anvisa vai analisar e vamos ver se nós conseguimos aprovação de vacinas o quanto antes. Mas isso independe se é para o governo estadual ou se é para o governo federal. Qualquer vacina que for licenciada dia 10, dia 15, dia 20 de janeiro, dia 1º de fevereiro, não importa a data. Essa vacina tendo liberação de uso pela nossa agência de vigilância sanitária, ela deve ser imediatamente implantada em nível federal, ao meu ver, né? Tanto faz qual a vacina seja e de que produtor ela venha. Mas eu acho que, volto a dizer, precisamos ter o senso de emergência, mas o senso de responsabilidade de licenciarmos produtos seguros para a população. Há menos de um ano atrás, né, Lívia, a gente estava conhecendo onde era Wuhan, né? E todo mundo falava, temos uma síndrome respiratória lá na China, na província de Hubei, Wuhan. Onde é isso? Menos de um ano depois, estamos aí com várias vacinas chegando na reta final, com eficácias espetaculares, acima de 90%, 70%, 95%, e mais do que uma, né? O que é um trunfo da ciência. Sem dúvida, nós chegamos numa situação que jamais imaginávamos chegar, e agora temos calma cautela para licenciarmos produtos seguros, para fazermos a melhor campanha possível e de preferência nacional. Bom, doutor, para a gente finalizar aqui e deixar todo esse trâmite muito claro, o Instituto Butantan aguarda a chegada de uma carta na qual o Ministério da Saúde manifestará a intenção em caráter irrevogável e irretratável de compra da vacina Coronavac. Essa é a notícia de hoje. Enquanto isso, nós sabemos que o Butantan adiou para o dia 23 o envio para a Anvisa do resultado dos testes da vacina no Brasil, a fim de obter o registro definitivo do imunizante. Essas informações, elas geram uma certa confusão para o entendimento da população. Então, para a gente clarear, explica para a gente qual que é o processo correto nesse trâmite entre o Ministério da Saúde, a Anvisa e o Instituto Butantan. Todos os fabricantes, Lívia, eles vão comprometendo a sua produção à medida que vai tendo solicitações. Então, a Pfizer, por exemplo, comprometeu-se de vender para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para o Canadá, para o México, para o Japão, e assim está fazendo as primeiras entregas já. O Chile, inclusive, está começando a vacinar, porque a aposta do Chile foi com o laboratório da Pfizer no primeiro momento.
Assim vai acontecer com a vacina de Oxford, que nós temos 100 milhões programados para entregar no Brasil no primeiro semestre, assim vai ser com a Coronavac, com seus primeiros 40 milhões. Ela precisa saber para quem ela vai vender, para não comprometer ou para não se programar e comprometer futuras entregas. Então, este desenho da velocidade de produção versus entrega, né, demanda desses produtos para os diferentes países, ele é desenhado de acordo com essas intenções, desses memorandos de intenção. Então, o Brasil hoje tem um memorando de intenção com a Pfizer, tem um memorando de intenção com a Janssen e tem que criar um memorando de intenção com o Butantan também. O Ministério da Saúde tem que dizer para o Butantan, eu quero que as primeiras 40, 50, 60 milhões de doses que vocês produzirem sejam vendidas ao país, ao Ministério da Saúde. Então, essa é a intenção que o Butantan precisa receber. A sinalização concreta, não no discurso somente, mas na prática, esse eu acredito que seja o próximo passo, assumir o compromisso de compra das primeiras doses que o Butantan produzir. A partir daí, aguardar o registro, né? Então, primeiro o Ministério se manifesta oficialmente que vai adquirir essas doses do Butantan. Concedido o registro da vacina, as primeiras entregas serão feitas ao Ministério. É assim que funciona. Agora, vamos aguardar os próximos passos, né? Então, tudo indica que estamos caminhando nesse sentido. Doutor, muito obrigada pelas informações, mais uma vez, pelos esclarecimentos. Nós conversamos com o infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutor Renato Kfouri. Obrigada. Obrigado, Lívia. Um bom dia para você. Igualmente.